Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntate. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, dia de São João da Cruz. É o dia que nós estamos iniciando oficialmente a nossa obra, postando nosso primeiro vídeo deste apostolado. E vamos iniciar então rezando. Deus eterno e todo-poderoso, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho vosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes Jesus: eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito o faço. Donde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço essas coisas? Palavra da salvação. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Queridos irmãos, a palavra de hoje nos fala a respeito de autoridade e nos traz uma figura bastante importante aqui, que é São João Batista. São João Batista é um exemplo de profeta que recebeu um grande poder de Deus e não havia dúvida entre o povo de que seu poder realmente procedia de Deus. São João Batista tinha poder porque Deus o outorgou esse poder. Deus deu a ele a autoridade. E ele exerceu essa autoridade até o fim. Mesmo quando foi confrontado com a morte, ele não abriu mão da sua autoridade. Ele denunciou o rei. Ele denunciou o adultério do rei. E por esse motivo, o rei exigiu a cabeça dele em uma bandeja. E assim foi feito. Ele perdeu a vida por desafiar a autoridade dos homens, porque ele estava em poder da autoridade divina, a autoridade que foi concedida a ele pelo próprio Deus. Aqui então, aqueles que eram poderosos vieram a Jesus questionar-lhe da onde vinha a autoridade de Jesus. E Jesus os colocou em uma situação bastante complicada. Se eles dissessem que o poder de João Batista vinha de Deus, então por que eles não tiveram fé? Porque eles permitiram que João Batista fosse morto daquela forma. E se eles dissessem que vinha dos homens, eles iam enfrentar a fúria do povo, porque o povo estava ao lado de João Batista. E hoje, meus irmãos,
irmãos, nós vivemos uma crise de autoridade muito grande, muito profunda dentro da igreja. Aquelas pessoas que detêm o poder não utilizam a autoridade que possuem. Só que quando uma autoridade deixa de ser utilizada, ela não vai ficar abandonada. Outra pessoa vai tomar essa autoridade. Outra instituição vai tomar essa autoridade. Ainda que de maneira ilegítima, mas vai utilizar. Um exemplo disso é o que acontece hoje no Brasil. A nossa igreja não tem uma orientação, a nossa igreja não tem uma autoridade firme. E aí chega lá a CNBB, que não tem poder nenhum, e começa a exercer essa autoridade. Essa autoridade que o Papa não exerce, que os bispos muitas vezes deixam de exercer. Dentro da cúpula da CNBB, eles exercem a autoridade, mas fora eles não exercem. Nas suas arquidioceses, nas suas dioceses, eles não exercem a autoridade. Aí a CNBB vai lá, por meio da sua diretoria, que tem os seus objetivos muito claros. A CNBB tem sido aí uma ferramenta política faz muitos anos. Basta ver os temas aí das campanhas da fraternidade, basta ver prestação de contas deles, de campanha da fraternidade, que a gente consegue ver para onde eles mandam o dinheiro. Até ONG abortista recebe dinheiro da campanha da fraternidade da CNBB. E eles vêm exercendo a autoridade que o Papa não exerce, que os bispos não exercem. Se você tem um poder e não usa, alguém vai usá-lo. O problema é quando você recebe um poder otorgado pelo próprio Deus e você não usa. Se você não usa a autoridade que Deus te dá, o diabo vai usar essa autoridade para fazer o trabalho dele na terra e não o trabalho de Deus. Nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, uma época de uma geração muito fraca, uma geração que não aceita autoridade alguma. Muito se fala em abuso de autoridade, só que muita gente não sabe a diferença entre o abuso de autoridade e o uso de autoridade. Aquele que possui uma autoridade, que possui o poder, tem a obrigação de usar. Tem que usar a sua autoridade, tem que usar o seu poder. Agora as pessoas veem ali, um indivíduo ali na esquina, sendo revistado pela polícia porque estava fumando maconha, e vão dizer, nossa, olha o abuso de autoridade da polícia. Só porque ele estava fumando uma ervinha, vão colocar ele na parede. Não faz mal para ninguém, não tem problema. O que a polícia tem a ver com isso? A polícia tem que estar pegando o bandido, não o cidadão que está ali só relaxando um pouquinho. A gente ouve isso o tempo todo. O policial que está fazendo uma ação dessa, ele está cometendo abuso de autoridade? Não. Ele está exercendo aquela autoridade que ele é pago para exercer. Se ele deixasse de fazer isso, ele estaria deixando de exercer a sua autoridade. E estaria transgredindo a lei ao ser omisso diante daquele ato. Então a gente tem que parar com essa ideia maluca de tudo achar que é abuso de autoridade. A geração de hoje já não tolera autoridade nenhuma, não tolera a autoridade dos pais sobre os filhos. Tem aí meia dúzia de político, inspirado por Satanás, que está querendo ensinar como os pais devem educar os filhos. Na verdade, não estão querendo ensinar como os pais devem educar os filhos. Eles não querem que os pais eduquem os filhos. Eles querem que os pais deixem os filhos nas mãos do Estado educar. Porque daí o Estado vai lá e coloca o que eles quiserem na cabeça das crianças. E pode ter certeza de que não vai ser nada cristão. Porque não é nada cristão o que o Estado ensina, principalmente hoje em dia. Com essa história toda de Estado laico, o Estado não pode mais ensinar nada cristão. O Estado ensina as crianças a não acreditarem em Deus.
porque ensina uma mentalidade comunista, socialista, e o comunismo é essencialmente ateu. Não existe comunismo cristão. Não existe comunismo com Deus, porque se Deus existe, o comunismo já deu errado. O comunismo depende especificamente de existir o caos. E se existe o caos, não existe uma ordem natural. Se não existe uma ordem natural, não existe Deus. Então, o comunismo parte do princípio de que Deus não existe. E é isso que eles querem ensinar para as crianças, e por isso eles não querem que você, pai, que você, mãe, eduque seus filhos em casa. Porque eles sabem que se eles deixarem você educar, você vai educar dentro da fé cristã e você vai educar do jeito que a Bíblia manda. E eles não querem isso. Eles querem exercer o poder sobre os seus filhos. Eles querem tirar essa autoridade de você e tomar para eles. Então eles já não permitem que você exerça autoridade na sua casa. E da mesma forma, a igreja hoje se sente acuada em usar autoridade. Porque qualquer coisa que um bispo, que um arcebispo, que um padre ou que o próprio Papa fale em tom de uso de autoridade, vai soar mal. A Globo vai falar mal depois no noticiário. Tudo se resume a uma questão de politicamente correto, não pode ofender, tem que cuidar com as palavras. E essa mentalidade vem tomando conta da igreja desde os anos 60, com o Concílio Vaticano II. O próprio Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio da igreja que traz no próprio documento dele a informação de que ele não é infalível. Ou seja, ele não quis exercer autoridade. E a partir daí, não se vê uma autoridade legítima dentro da igreja. O Papa hoje fala coisas que você escuta e você pensa, isso foi heresia. Soa como heresia. Parece heresia. Agora, se você levanta e diz, o Papa está falando heresia, parece um monte de gente dizendo, meu Deus do céu, você não pode falar isso do Papa. Então, mas olha, o que ele falou, o que ele disse é heresia. Pode ser até coisa pior. Não, mas você tem que interpretar o que o Papa falou, porque ele estava falando para um grupo específico, e ele tinha que falar de um jeito que aquele grupo entendesse, e se ele falasse de uma forma mais clara para nós, aquele grupo ia se sentir ofendido, então o Papa tinha que falar daquele jeito. Não. O Papa não tem que falar daquele jeito, o Papa não tinha que falar daquele jeito. O Papa tem que falar de forma clara, objetiva. É para isso que serve. É para isso que serve a igreja. Jesus fundou a igreja para que a palavra dele se espalhasse de forma clara, para que a igreja fosse a todos os cantos do mundo pregar o evangelho de maneira clara, ensinar de maneira clara. O Papa não pode falar coisas que precisem passar por um filtro interpretativo depois, porque se ele está fazendo isso, ele não está sendo claro, ele está plantando confusão, e quem planta confusão é o diabo. Confusão dentro da igreja é obra de Satanás, não é obra de Deus. Nós cristãos recebemos de Cristo a autoridade de ir ao mundo e pregar o evangelho. Nós temos esse dever e nós temos essa autoridade. Então, quando nos dizem hoje em dia, não, você não pode falar sobre esse grupo, você não pode falar sobre aquele grupo, você não pode falar da cultura indígena, a cultura indígena é a cultura própria deles, a gente tem que respeitar, seus rituais precisam ser incorporados à nossa fé. Nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de discurso, nós temos que exercer a nossa autoridade. Dizer não, o que eles fazem, a cultura deles, não faz parte da nossa doutrina, não faz parte da nossa fé,
quando eles fazem determinada dança, determinado rito, eles estão adorando a deuses pagãos, e nós temos que trazê-los para a igreja como cristãos, não como pagãos. Isso é pregar o Evangelho. Não é permitir que toda sorte de cultura e divindade pagã seja trazida para dentro da igreja. Da mesma forma, quando nós falamos que o casamento gay é inconcebível, qualquer tipo de união homossexual é inconcebível, nós estamos pregando o Evangelho. E quando Jesus nos diz para pregar o Evangelho a toda criatura, Ele nos dá a autoridade de dizer isso. É a autoridade que procede de Deus. E nenhum homem tem direito de dizer, não, você não pode falar isso, você está sendo homofóbico, você está desrespeitando, você está ofendendo, Ninguém tem direito de dizer isso. Porque qualquer um que venha dizer isso, está exercendo uma autoridade que parte dos homens, e não a autoridade de Deus. A autoridade de Deus manda pregar o Evangelho, não manda se acovardar para qualquer discurso politicamente correto de hoje em dia. E não é fazer discurso de ódio, não, porque depois vão dizer, está fazendo discurso de ódio contra índio, está fazendo discurso de ódio contra o homossexual. Essa história de discurso de ódio faz parte da cartilha deles. Dessas pessoas que estão tentando impor uma nova ordem mundial, dessas pessoas que estão tentando impor uma igreja acovardada, uma igreja sem autoridade, uma igreja onde a única autoridade que reina é a autoridade de Satanás. São esses que estão tentando fazer isso, esses que vêm dizer que a gente está fazendo discurso de ódio. Não é discurso de ódio, não. Ou você pode entender que é um discurso de ódio, sim. É o ódio contra o pecado. Porque eu tenho a obrigação de amar o pecador, mas eu tenho o dever de odiar o pecado. E eu posso fazer o discurso de ódio contra o pecado, mas eu tenho o dever de amar o pecador. Quando eu falo que o homossexualismo é uma doença, é um pecado e leva ao inferno, eu não estou disparando ódio contra o indivíduo homossexual. Pelo contrário, eu estou tendo um ato de amor por ele, porque eu quero que ele vá para o céu, eu quero que ele seja salvo, eu quero que ele abandone o pecado. Eu odeio o pecado que ele comete, mas eu amo o pecador. Da mesma forma que uma mãe que tem um filho no mundo das drogas, não vai deixar de amar seu filho, mas nem por isso vai amar as drogas que destroem ele. Ela vai amar seu filho e vai odiar a droga que o destrói. Da mesma forma que nós temos o dever de amar o pecador e a obrigação de odiar o pecado que está levando ele para o inferno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos, irmãos, para que nosso povo cristão desperte para a autoridade concedida por Cristo quando nos envia a pregar o Evangelho. Ó Senhor, dai a teu povo a força de exercer a autoridade dada por ti, Senhor. Que teu povo não se acovarde diante das obras do diabo. Que teu povo saiba reconhecer uma autoridade que parte do Senhor e uma autoridade que parte dos homens, assim como a autoridade que parte de Satanás. Que o teu povo saiba diferenciar e seguir aquilo que é correto, seguir apenas a autoridade que venha do Senhor e exercer a autoridade que venha do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha uma abençoada segunda-feira, uma ótima semana. Deus abençoe você e sua família. Meus irmãos, o apostolado Restaurar é uma missão que tem por objetivo recuperar a verdadeira fé apostólica, perdida em muitos anos de influência do diabo dentro da igreja.
Nós não queremos fundar uma nova igreja, nós não queremos criar uma nova fé, porque Jesus já fundou a igreja 2000 anos atrás. E nós queremos continuá-la. Nós queremos continuá-la sem todo o erro que foi inserido no decorrer do tempo. Nós queremos expurgar a influência de Satanás de dentro da igreja e trazer de volta aquela fé original, aquela fé dos 7 concílios ecumênicos, a fé apostólica, a fé dos doutores da igreja, a fé dos padres da igreja. Se você quiser ajudar esse apostolado, vão estar aqui na tela as opções que você tem para contribuir com a nossa obra. Se você quiser e puder contribuir conosco, a sua ajuda será muito bem-vinda e vai nos auxiliar muito nessa obra. Independente de você poder contribuir ou não financeiramente conosco, deixa seu like no vídeo, comenta. Se você tiver alguma dúvida a esclarecer, pode usar o espaço aí embaixo para isso. Vou responder a todos à medida do possível. Deus abençoe.